Boa noite. Nós estamos aqui uma vez mais reunidos na Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Estamos aqui na presença de pessoas amigas, seu João, Tarcísio, Tereza, Verena, Luciano, Mercedes e eu, Margarete, com vocês aqui para a gente fazer o Livro dos Médiuns, continuar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 1 das noções preliminares do Livro dos Médiuns. Capítulo 1, que tem por título A Espíritos. E aí nós vamos fazer aquela pergunta clássica que Kardec já fez, né? Há espíritos? O que é o espírito? É um fantasma? É uma imagem ilusória? Uma visão apavorante? Um fantasma do morto? Não, não é nada disso. Os espíritos existem sim. Eles não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte da criação. São as almas despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Desencarnados ou errantes, não ocupam uma região circunscrita. Eles estão em toda parte, vendo-nos, preenchendo todos os espaços, e exercem incessante ação sobre o mundo moral e físico. Atuam sobre a matéria, sobre o pensamento, são felizes ou não, de acordo com a vida que construíram para si, decorrendo daí as nossas penas e recompensas. Então, baseado nessa preliminar que Kardec nos deu, nós vamos então fazer um questionamento para a gente refletir. Por que é questionada ou desconhecida a existência dos espíritos? Já que Kardec, trouxe essa questão para nós e se ocupou num livro só para isso. Por que será que muitos ainda hoje não creem na existência dos espíritos? Acho que por uma questão de ignorância. As pessoas, alguns até têm acesso à informação e não acreditam, não internalizam aquilo ou não vivenciam aquilo. E outros até por uma falta de acesso à informação. Certamente, eu também creio que seja por isso, Porque até mesmo a indústria cinematográfica já está se ocupando, inclusive a estrangeira, de trazer esse conhecimento para nós, pelo menos despertar em nós essa curiosidade, para que nós possamos buscar esse conhecimento que tão bem vai fazer para a nossa vida, Existe alguma diferença entre espiritualismo e espiritismo? O nosso amigo Tarcísio. Então, os espiritualistas, eles têm essa mesma noção da crença da vida pós-morte, muitas das vezes da comunicação, a vida futura, de que existe a multiplicidade das existências, a reencarnação. Mas como espiritualista, muitos deles não têm um estudo sistematizado, positivista, tal qual Kardec preconiza, eles acabam sendo muitos, sendo variados grupos que aceitam alguns dogmas às vezes, mas que não sistematizam como Kardec. Os espíritas já sistematizam mais. Inclusive tem até uma questão que é da universalidade, por exemplo, do ensino dos espíritos. Kardec chegou a essa conclusão através de muita observação e tem isso até como uma lei para estabelecer se aquela comunicação ela é de verdade fidedigna, se muitos médiuns estão reproduzindo aquilo. Isso às vezes não é observado no movimento espiritualista. Eu particularmente vejo muitos espiritualistas isolados, porque acreditam em coisas que outro grupo de espiritualistas não acreditam. Então, para mim, a diferença é essa. É exatamente na sistematização de um estudo científico e pautado em algumas regras basilares.
Mas eles acreditam em alma? Vamos passar para o seu João falar também. A questão da alma, ela foi bastante esclarecida na introdução do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo ele aborda essa diferença de espírito e alma. A alma é o espírito encarnado. Desencarnado, né, é só espírito, que difere também dos espiritualistas, que, como podemos citar exemplo dos católicos, que eles falam da alma, né? A alma, mas a alma é o espírito encarnado por conta de questões mais profundas, que estão ligadas à comunicação com o corpo. Por isso, como o Espiritismo é uma ciência, né, e se estuda a comunicabilidade dos espíritos com os espíritos encarnados, e para que haja essa comunicação, ela é feita através do corpo físico, do perispírito, que é o corpo astral. Então, por isso é a necessidade dessa diferença. Então, através de estudo, de pesquisa profunda em cima dessas questões de comunicação, é que se chegou à conclusão que o espírito encarnado é alma e desencarnado é espírito. Pois não, temos aqui uma pergunta do nosso amigo Luciano. Seu João, então é certo a gente dizer que o perispírito seria uma parte da matéria que faz o elo entre o espírito e a matéria? É exatamente isso aí. Ele faz esse elo de ligação, né? É o corpo astral ou o corpo espiritual de que o apóstolo Paulo se refere, né, nas suas epístolas, quando ele fala do corpo espiritual, é o que nós chamamos de perispírito, porque o espírito é a mente pensante, né? Agora ele se reveste de um corpo astral para que ele se comunique, para que ele viva no mundo espiritual com um corpo. E quando esse espírito encarna ou reencarna, né, há uma ligação desse corpo astral com o corpo biológico que é formado no ventre materno. Então, existe a ligação, a aglutinação de átomos desse corpo astral, que é um corpo fluídico, com os átomos do corpo biológico. Esses dois corpos, perispírito e corpo biológico, né, formam a alma, que é o espírito encarnado, que o espírito é o que comanda esses dois corpos. O indivíduo mexe com as mãos porque o espírito dá comando para o corpo astral, que consequentemente se comunica com o corpo biológico, e a gente mexe nos dedos, a gente anda, e isso tudo num processo com o sistema nervoso central, que joga essa comunicação para o cérebro, e os neurônios, né, do hemisfério esquerdo e direito fazem isso muito bem. Então, esse processo que a doutrina espírita e a medicina, né, vem estudando, né, e provando cientificamente como esse processo ocorre. Então nós percebemos que quando nós desencarnamos e perdemos o nosso corpo físico, nós mantemos então a nossa individualidade, nós mantemos ainda o nosso direito de pensar, organização mental,
por conta do perispírito, né, que acompanha, que envolve o nosso espírito. E daí nós continuamos a nossa vida normal na espiritualidade, vai lá fazendo o que seja necessário para nós. Apenas não temos mais o nosso corpo físico, que se tornou, né, envelhecido, talvez, ou adoecido, não podendo mais ser a morada desse espírito. Então, partindo desse princípio, como é que funciona, então, a lei de recompensa para aqueles que desencarnam, já que eles estão cientes e conscientes da sua situação na maioria das vezes? Se não estão imediatamente, logo que passar aquele período mais de perturbação, eles encontrarão a sua normalidade. Então, nós vamos dizendo para vocês já de antemão que essa pena e recompensa, ou recompensa, ela será conforme nós tenhamos vivido nossa vida, conforme nós tenhamos feito nossas escolhas, conforme nós possamos ter nos conduzido aqui de acordo com a bagagem que nós trouxemos e de acordo com tudo aquilo que nós amealhamos ao longo da nossa vida. Parece que nós temos uma jovem aqui querendo dar sua opinião. É a Verena, que vai falar para nós alguma coisa. Queria apenas complementar aqui com o que eu estava lembrando, que muitas vezes a gente coloca essa questão realmente de pena e recompensa, como quando eu morrer eu irei para o céu, quando eu morrer eu irei para o inferno, mas acontece que muitas vezes acontece que isso não existe, não tem essa coisa de céu e inferno, porque você mesmo que vai se punir de alguma maneira com seus atos, com aquilo que você fez realmente na sua vida. Então, até mesmo com relação aos demônios, nada disso é uma coisa fixa. O interessante do espiritismo é que ele sempre coloca como você tendo uma segunda chance, que se você está sofrendo de alguma maneira, você tem um motivo. Mesmo lá no mundo espiritual, como depois aqui na Terra, na sua reencarnação. Colocando sempre uma segunda chance para você melhorar. Tanto que a realmente questão de que você coloca como sendo anjo é o espírito, sim, na sua maior elevação possível. E os demônios são apenas aqueles que ainda não entenderam, que ainda não compreenderam todo esse contexto em que estamos. Muito bom, Verena. Muito boa a sua fala, realmente desmistificou aquela questão do mal e do bonzinho, né? Não existe o malzinho nem o bonzinho, existe aquele que já tem a informação, que já vivencia, e aquele que ainda está vivendo experiências que não trazem tanta felicidade assim, mas sempre com a grande oportunidade de aprender, né? Nosso amigo aqui, Tarcísio, vai falar algo para nós. Eu vou fazer uma pergunta a Mercedes. Eu queria saber dela se tem condições do espírito virar demônio. Se ele pode virar um demônio. Não, eu acho que não. Porque desde que nós, como espíritos, vamos adquirindo conhecimento, né, para nossa melhora, para nossa conduta, não tem como voltar atrás. Aquilo que já se adquiriu, que já se aprendeu, você permanece, mesmo desencarnado, com aquele conhecimento que você adquiriu. Não tem como retroceder, não. Perfeito, Mercedes. Então a gente fica até feliz, né? Felicíssimo. Quem já sabe que a gente não vai virar demônio, não tem como retroagir assim. O Espiritismo nos ensina que não há, né, como a gente voltar atrás no nosso conhecimento. Eu achei muito interessante esse estudo, porque essas noções preliminares, né, que são está escrito preliminares, sim, não é isso? O Kardec faz ali um resumo interessante, né? Fazendo com que você mergulhe no livro dos médiuns de uma forma a entender praticamente de uma maneira genérica os aspectos do que é o espiritismo, né? Então ele aborda a questão dos corpos, né? O perispírito, o corpo físico, o espírito, a alma, né? Que seria o espírito encarnado. Dali ele aborda a questão do bem e do mal, se depois desencarnado você vai para o inferno ou não vai, ou vai ser anjo. Ele vai abordando de forma resumida
e introduzindo você ao assunto. Acho que a gente abordou todos os assuntos que estão ligados a esse primeiro pedaço do capítulo 1, da perguntas feita, e acho que ficou bem claro todos os pontos. Boa noite. Mercedes, para suas considerações finais e o seu boa noite. Bem, fico feliz de estar aqui nesse estudo e esclarecendo muitas dúvidas, inclusive essas questões que sempre a gente tem de o bem e o mal, os espíritos maus, os espíritos bons, anjinho, demônio, que tudo isso vai caindo por terra de acordo com o nosso esclarecimento. Obrigado e boa noite a todos. Até a próxima quarta-feira. Verena, para seu boa noite. Assim como a Mercedes, eu realmente agradeço por estar aqui ajudando, podendo falar o possível, até mesmo aprendendo aqui. E acho que até para encerrar essa questão que a gente acabou de ler agora, respondendo a pergunta principal, né? Espíritos? Evidentemente que sim, por muitos motivos e fatos, e não apenas por uma teoria qualquer baseada em nada. E isso eu acho mais interessante, de sempre estar ali junto, a ciência e o espiritismo caminhando juntos com fatos. Então, boa noite para todo mundo, que eu possa ter ajudado. Sim, obrigada aqui pela tua presença. Nossa irmã Tereza, para o seu boa noite. Boa noite a todos. Estaremos na próxima quarta-feira aqui para aprender mais um pouco. Obrigada, muito obrigada aí pela presença de todos. Seu João. Boa noite, saúde e paz para todos. Tarcísio. Boa noite a todos, muito feliz de estar aqui com você, Margarete, que é uma pessoa fantástica também. Estou adorando aí sua apresentação, tá? Boa noite, galera, até quarta. Meus amigos, fantásticos são todos vocês. Uma boa noite a todos e até quarta-feira que vem. Muita paz a todos.